Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Começamos hoje uma nova série de reportagens especiais. Vamos conferir de perto como a tecnologia já mudou e vai mudar ainda mais o trabalho dos policiais brasileiros. Podemos não ter os mesmos recursos de países desenvolvidos nesse quesito, mas já há várias ferramentas digitais colocadas em uso para combater crimes no mundo real. Ele por si só pode contribuir para resolver muitos crimes, ou algumas vezes ele pode contribuir para entender a circunstância do crime. No final desta edição, você confere o primeiro capítulo da nossa série especial. Os mais maduros certamente chegaram a encarar vários desafios nas antigas casas de fliperama, pois a versão moderna desses centros de diversão já está por aqui. Mas em vez de máquinas cheias de cores e luzes, os espaços são vazios e a imaginação é que é tomada pelas imagens da realidade virtual. Nossa equipe foi até um desses locais e daqui a pouco você confere como foi. E essa semana tem a Coluna da Lu e você vai conhecer ferramentas para ajudar a controlar melhor o tempo que você passa na frente da telinha do seu celular. Smartphone é ótimo, mas o exagero pode ser perigoso. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. Os centros de diversão que apostam em realidade virtual começam a ficar mais comuns mesmo aqui no Brasil. Se antigamente muita gente ia até os fliperamas para se divertir com o barulho das antigas máquinas, agora o negócio é mergulhar em mundos paralelos. Nossa equipe foi experimentar. Confira! Jogos mais realistas e com um nível de imersão sem precedentes. Isso só é possível graças ao avanço de algumas tecnologias como os óculos de realidade virtual e alguns dispositivos móveis. A convite da Gravity VR, o Olhar Digital testou uma nova arena de realidade virtual multiplayer em São Paulo. Dá só uma olhada como foi nossa experiência. O grande atrativo do local é essa arena de realidade virtual multiplayer. Aqui é possível experimentar alguns games desenvolvidos pela empresa russa Anvil. Os jogos de realidade virtual disponíveis no momento são todos cooperativos. Entre eles, Cities e Survivors, um jogo de tiro contra zumbis, Zarya Station, um shooter de terror futurista, e o Lost Sanctuary, um game mais enigmático. Feita a escolha, é hora de se equipar para entrar em um mundo paralelo. Nas costas, cada jogador leva um computador que tem um formato que lembra um notebook, um óculos da HTC Vive Pro, rastreadores HTC Vive Tracker, um case de uma arma para os controles da HTC e um headset da Razer para comunicação. Apesar do grande número de equipamentos acoplados a você, existe uma explicação para isso, já que graças a carregar o computador e seus demais sensores, você poderá se movimentar livremente no espaço da arena. Em relação ao conforto, pode-se dizer que o peso dos equipamentos é parecido com o de carregar uma mochila e um notebook nas costas, só que um pouco mais leve. Os cabos também não limitam ou atrapalham, e assim os movimentos do nosso grupo não foram prejudicados. Bom, hora da ação! O jogo escolhido pela equipe do Olhar Digital foi o Cities e Survivors. Afinal, exterminar zumbis é um passatempo pra lá de divertido, né? O jogo começa em uma pequena sala, onde já dá para aniquilar alguns zumbis antes de poder ativar um gerador para prosseguir até a próxima área. Ah, tem um gerador aqui, ó. Você ainda precisa encontrar o gerador. Infelizmente, o mesmo objetivo é dado para praticamente todas as fases do game, o que deixa o processo um pouco repetitivo.
Mas isso não chega a ser um problema, já que ali temos apenas uma partida rápida que leva em torno de 1 hora para ter a sua campanha finalizada. Os inimigos do jogo não são muito variados, mas trazem algumas diferenças e pontos fracos, incluindo um chefe no final que é bem poderoso e difícil de ser eliminado. Os gráficos do jogo são bonitos para o padrão de games de realidade virtual, mas ainda não chegam ao nível de jogos convencionais para PCs e videogames da última geração. Uma surpresa positiva da experiência fica pelo excelente tempo de resposta dos dispositivos. Aqui, os movimentos que fazemos são reproduzidos fielmente. Peraí, no meu tempo. Apresentando apenas alguns pequenos engasgos caso alguém corra ou realize movimentos bruscos. Os limites dos cenários possuem uma demarcação de fácil identificação para que você não trombe com uma parede, por exemplo, mas proporcionam um bom espaço para caminhar bastante. Outro diferencial da experiência é que, mesmo existindo esses limites do cenário, você pode mover ou até chutar objetos que aparecem no caminho. Mas eles apresentam alguns pequenos bugs na hora da colisão, nada que seja comprometedor. A experiência que tivemos na Gravity VR realmente mostra que os jogos de realidade aumentada estão alcançando níveis cada vez mais incríveis de imersão. Uma vez dentro do jogo, você realmente se sente como parte dele e acha que está em outro local. Um ponto extremamente positivo é que durante a nossa partida, ninguém sentiu aqueles enjoos ao usar os óculos de realidade virtual. Esses tais enjoos foram responsáveis por afastar muitas pessoas de testarem esse tipo de produto. No espaço da Gravity VR, ainda estão presentes simuladores de automobilismo e até experiências do tipo Escape. O futuro das modernas casas de fliperama é promissor e a gente aprovou. Daqui a pouco tem dica mais que valiosa da Lu. Os smartphones facilitam nossa vida em quase tudo. Mas justamente por isso, é bom prestar atenção em quanto tempo você fica em frente à tela. O exagero pode ser super perigoso. E ainda hoje, tem o primeiro capítulo da nossa série especial sobre tecnologia a serviço da segurança pública. O Olhar Digital Plus volta já. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br. Passar tempo demais na frente do celular virou quase um problema social. Para muitos, o exagero pode se transformar até em problema de saúde. Pensando nisso, a Lu, nossa colunista, especialista em descomplicar a tecnologia, reuniu dicas super bacanas para você controlar melhor o tempo gasto na frente da telinha. Oi, Lu, vamos às dicas. Oi, Marisa. Oi, gente, é hora de descomplicar a tecnologia. Já parou para pensar que passamos muito tempo no celular ao longo do dia? São tantos os aplicativos disponíveis para mexer e outras 1000 coisas para resolver com a ajuda do smartphone que as horas passam voando e a gente nem percebe. Só que essa facilidade de acessar qualquer conteúdo na palma da mão pode se transformar em um problema se não tiver moderação. Algumas pessoas mexem tanto no celular que essa simples ação corre o risco de se tornar até um vício. Por esse motivo, o Google e a Apple desenvolveram ótimas ferramentas para a gente ficar de olho no tempo que passamos no celular. Quer saber como? Vem comigo que eu te conto tudo. Mas antes é importante ressaltar que os recursos que eu vou te mostrar estão disponíveis apenas em aparelho com sistema a partir do Android 9 Pie. Já para quem tem iPhone, a ferramenta está em aparelhos com o sistema iOS 12. Vamos começar com o Android. Primeiro, entre nas configurações do seu aparelho e selecione a opção Bem-Estar Digital.
Na tela principal da ferramenta estão disponíveis informações como quais apps foram mais utilizados no dia, quantas notificações chegaram ao seu aparelho e até quantas vezes ele foi desbloqueado. Mas caso você queira ter acesso aos controles de uso de aplicativos, clique na opção Painel. Aqui você vai ver quanto tempo ficou em cada aplicativo. É possível ver quanto tempo você ficou no Instagram, no Facebook, no YouTube. E o mais legal é que dá para limitar o tempo que você vai passar em cada um deles. É só clicar no ícone da ampulheta e programar o timer. Os apps vão ser bloqueados assim que o tempo limite for atingido. Mas calma, no dia seguinte volta tudo ao normal. Existe também um outro recurso bem legal na ferramenta. Ela impede os apps de enviarem notificações ao longo do dia para o seu celular. Se quiser ativar, volte à tela inicial, selecione o item Gerenciar Notificações e escolha qual programa deseja silenciar. No modo Não Perturbe, no painel central, é possível silenciar todas elas, inclusive as ligações. Desse jeito, você consegue se concentrar melhor quando precisar de foco em alguma tarefa importante. Chegou a vez do iPhone! Acesse a opção Ajustes, em seguida vá em Tempo de Uso. Nesta tela é possível ver com detalhes algumas informações, como o nome do seu iPhone, o tempo que você passa por dia no aparelho, além de outras funções bem legais. Assim como no Android, no iPhone também existe a possibilidade de bloquear notificações de aplicativos. Para isso, vá até a aba inicial da ferramenta, toque em Limite de Apps, depois, selecione o item Adicionar Limite. Na tela, escolha alguma categoria e aperte no botão Adicionar no canto superior direito. Feito isso, defina o tempo limite diário de acesso para cada app. Prontinho! Depois disso, eles vão ser bloqueados até o dia seguinte. Agora, essa dica vai especialmente para os pais. Na tela inicial, dentro da função Conteúdo e Privacidade, é possível bloquear ou limitar o uso de recursos no smartphone do seu filho. É só ir em Restrições de Conteúdo e escolher a melhor configuração em conteúdo de lojas permitido. Dá para restringir o acesso a compras, downloads e inclusive a conteúdos explícitos. Bem legal, né? É com você, Marisa! Depois do intervalo, tem o primeiro capítulo da nossa série especial sobre a tecnologia colocada a serviço da polícia. Drones, laboratórios e até aplicativos já estão em uso, na tentativa de tornar nossas cidades menos violentas. O Olhar Digital Plus volta já. Este é o Chico. Ele vive tendo ideias para atrair mais clientes para sua barbearia. Serve aquele cafezinho especial e até mesa de sinuca ele já colocou. Ideia não falta. O que falta é cliente. Ô Chico, sua ideia merece um site. Com a HostGator, você tem o melhor suporte para fazer barba, cabelo e bigode na internet. HostGator, seu site sempre no ar. Tecnologia e segurança pública. Nunca houve tantos recursos à disposição da polícia. A boa notícia é que alguns deles já estão começando a entrar em uso, mesmo aqui no Brasil. Ainda estamos longe de viver em cidades consideradas seguras, mas os recursos tecnológicos para isso já estão por aqui. Confira alguns no primeiro capítulo da nossa série especial. Zona de guerra. Infelizmente, muitas de nossas cidades parecem isso mesmo, regiões de conflito intenso. É o caso dessa área no centro da cidade de São Paulo. A Cracolândia ficou famosa no país inteiro com seus cenários tristes. Se a zona é de conflito, os instrumentos também são de guerra. E entre eles, alguns dos que mais chamam a atenção são os drones. Eles foram reunidos num programa chamado Drone Pool. Eles servem de olhos para a Polícia Civil, Militar e Metropolitana, além dos bombeiros e da Defesa Civil.
Hoje são 6 drones que fazem, em média, 100 voos por mês. Todos os dias, as equipes do programa sobem os drones para fazer uma ronda na região na Nova Luz para o monitoramento da Cracolândia. Utilizamos e transmitimos ao vivo a operação toda durante o trabalho da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana. Tem sido utilizado, inclusive, para proteção de banhistas na Guarapiranga, e nós já fizemos o primeiro salvamento com uso de drone, lançamento de broias. As várias temporadas de CSI fizeram audiências do mundo todo entender um pouco mais sobre como trabalham policiais de um setor que mistura tecnologia e investigação. Aqui no Brasil, a realidade não é tão glamurosa quanto as imagens do seriado, mas já há uma boa dose de tecnologia auxiliando os policiais. Estamos num laboratório forense, mais especificamente no Laboratório de Toxicologia da Polícia Científica do Estado de São Paulo. Aqui, o idioma passa pela química e, é claro, pela era digital. A toxicologia forense tem o papel de identificar substâncias químicas em amostras biológicas como sangue e urina. Um exemplo é a identificação de álcool no sangue de um motorista envolvido em um acidente. Em média, 2.000 são analisados todos os meses. Toxicologia, então, é a ciência que avalia o efeito das substâncias químicas, o efeito nocivo das substâncias químicas nas pessoas, nos organismos, né? E a toxicologia forense vai avaliar esse efeito das substâncias em situações relacionadas a infrações penais. Por exemplo, para identificar do que as pessoas morreram. Então, ele por si só pode contribuir para resolver muitos crimes, ou algumas vezes ele pode contribuir para entender a circunstância do crime. Para conseguir identificar as diferentes substâncias, as amostras passam por vários processos. Um dos principais se chama cromatografia. Essa técnica consegue separar moléculas presentes em misturas complexas. A cromatografia não é algo novo. O que mudou foram os equipamentos. Esses, por exemplo, são super modernos e conseguem realizar esse processo de forma rápida e precisa. Dentro da máquina, a substância é fragmentada até um ponto em que o detector consiga identificar o peso molecular do elemento químico e, assim, determinar qual substância está presente na amostra. Cada equipamento desses custa cerca de R$700 mil e tem capacidade de receber 105 amostras de uma vez. Quem analisa os dados obtidos pela máquina é um perito criminal. A gente aumentou muito a confiabilidade das nossas análises, então a certeza de se diagnosticar, a sensibilidade das nossas análises, então concentrações pequenas da substância na matriz biológica, na amostra das pessoas, conseguem ser detectadas, o que antigamente nós não conseguíamos. Hoje em dia eu consigo identificar a substância e, dependendo se a gente montar uma metodologia, eu consigo até quantificar o quanto essa substância tem na amostra. Mais recentemente, o combate ao crime chegou também aos smartphones. Várias ideias se converteram em aplicativos que tentam aumentar a efetividade de policiais e diminuir a sensação de insegurança das nossas perigosas cidades. Temos 2 exemplos interessantes. O primeiro é esse aqui, batizado de SP Mais Segura. Ele é uma espécie de Waze do crime. Até agora, 60 mil pessoas estão usando o app. Com ele, é possível alertar a polícia de infrações que estejam ocorrendo na rua, como roubos e furtos, tumulto e vandalismo. Também dá para reportar descarte de lixo, buraco na via e outros problemas. Se for o caso de uma urgência, o próprio sistema liga para o 190 ou até para os bombeiros. Para a Guarda Civil Metropolitana Paulistana, o app ainda faz uma estatística de áreas da cidade. Dá para saber, por exemplo, quais regiões são um pouco mais seguras e quais são mais perigosas. Nem sempre as pessoas querem ir fazer o boletim de ocorrência, mas para nós importa saber o que aconteceu para que a gente possa trabalhar esse território com as questões de zeladoria, com as questões que são de prefeitura. Também para entender o crime. Desordem, crime, existe uma ligação direta, existem escolas e teorias a respeito disso. Nós estamos associando isso para poder criar um mecanismo.
O segundo exemplo de aplicativo é o City Cameras. Criado em 2017, a ferramenta disponibiliza as imagens ao vivo das câmeras públicas da cidade. Interessante também é que se você tem câmeras na sua casa vigiando sua calçada, por exemplo, essas imagens também podem fazer parte do aplicativo, desde que autorize e que as esteja enviando para algum sistema de nuvem. As imagens integradas são transmitidas para o comando da Guarda Civil Metropolitana e compartilhadas com os demais órgãos de segurança. Os cidadãos comuns têm acesso apenas às imagens ao vivo. Já os policiais conseguem rever as imagens e analisar em profundidade todo o material. O City Câmeras é disponibilizado para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. Da delegacia, o delegado, o escrivão, pode acessar as imagens das câmeras. Isso facilita, ajuda a identificar quem foi. E é muito interessante, a gente tem visto isso a cada dia nas cidades no mundo todo, resolvendo crimes. Drones, laboratórios e aplicativos. A era digital realmente mudou o trabalho policial. Talvez ainda não o suficiente para que as cidades brasileiras possam ser consideradas seguras, mas pelo menos os instrumentos estão aí. Você já conhece o Olhar Digital Ofertas? Se ainda não, precisa conhecer. Nós criamos uma ferramenta super bacana para você economizar nas suas compras online. Funciona assim: você instala a nossa extensão. Ela está disponível para os navegadores Chrome e Firefox. A partir daí, não precisa fazer mais nada. Toda vez que você estiver numa compra online, o nosso mecanismo pesquisa em mais de 30 lojas diferentes. Se encontrar um preço mais baixo, ele mostra para você aqui, já com o link para a melhor oferta. Além disso, tem outros mecanismos mais que úteis. Aqui, por exemplo, você pode conferir a evolução do preço do produto nos últimos meses. Para completar, a gente ainda pesquisa cupons de desconto. Se o produto que você quer tiver algum cupom de desconto disponível, nosso mecanismo aplica automaticamente. Essa é uma super ferramenta para as suas compras online. Não perca! Acesse ofertas.olhardigital.com.br e instale o Olhar Digital Ofertas no seu navegador, Chrome ou Firefox. Semana que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau! HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br.